No vídeo de hoje, vamos falar do dia em que Meg foi para a prisão por abrigar um fugitivo e, ao voltar, estava toda mudada, descendo o sarrafo em todos aqueles que um dia a humilharam. Levar essas latas vazias ao centro de reciclagem das fedidas, é? Mas antes, não se esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal para saber sempre que sair um vídeo novo. Tudo começa com um noticiário local informando que o rodeio ia vir para a cidade de Quahog, e Brian acredita que aquilo era uma coisa que Peter facilmente faria. Não demorou muito para Peter aparecer no local trajado como vaqueiro, dizendo que tinha entrado para o rodeio. Lois ainda o avisa de que isso não era uma boa ideia, mas Peter não dá ouvidos a ela, pois viu no guia de TV que ele ganharia bem mais do que esperado no rodeio. Puxa vida, isso parece o tipo de coisa que... Tarde demais. Peter, você vai entrar no rodeio? Isso é burrice, você não sabe nada sobre cavalos e está em péssima forma. Ele começa uma preparação para o rodeio, imaginando como acreditava que seria, mas para isso, precisava treinar, e nada melhor do que usar seu poder como pai e envolver os filhos na história. Primeiro, ele laça Meg como se fosse um bezerro, arrasta a garota pela casa e a leva até o jardim, onde tenta marcá-la, mas descobre que a garota já havia sido marcada. Que é isso? Este bezerro é meu, Griffin. Depois, combina com Lois um jeito de deixar Chris eufórico, e assim que Lois o chama para jantar, o garoto vem desesperado. Peter aproveita para montar em cima dele, e Chris se debate igual a um touro até que se cansa e cai no chão. Dessa forma, Peter se sente pronto para o rodeio. Maravilha, estou pronto para o rodeio. No dia do rodeio, a família de Peter já espera o pior, tanto que torcem para que não aconteça algo mais grave com o gordinho. Já Brian aproveita o momento para puxar papo com uma mulher que alegava ser uma escritora. Nesse momento, a vez de Peter chega e, apesar de mostrar que ia bem, ele não consegue ficar muito tempo no touro. Com isso, o touro se põe sobre duas patas e começa a falar que, no rancho, ele era um touro reprodutor. Muito confuso, Peter pergunta o que de fato era isso, e o touro decide mostrar pessoalmente a Peter o que ele fazia com as vaquinhas do rancho. Onde vai, gorducho? Vamos fazer uma festinha. Enquanto essas coisas terríveis aconteciam com Peter, Brian não dava muita importância e começa a falar para a mulher que ele também era escritor. Por isso, ela sugere que ele escreva um artigo sobre a rotina da adolescente padrão americana. E Brian, gado do jeito que é, aceita na hora. Tem uma casa em Cape Cod. Vá lá fazer uma visita. Talvez. No dia seguinte, ele passa a olhar a vida de Meg enquanto ela está no seu quarto, e depois a segue em seu carro até descobrir que ela costumava ir à prisão. Para piorar tudo, a garota namorava um prisioneiro chamado Luke. Brian não perde tempo e decide contar a Peter e Lois, o que deixa Meg muito irritada com Brian. Mas Lois manda Meg ficar quieta, pois Brian tinha razão, e que se esse cara está preso, é porque cometeu algum crime grave. Peter dá razão a Lois e manda Meg ter cuidado com quem se envolve sentimentalmente. Eu tô a fim de namorar, então venha até aqui. Não dá, estou com minha família. Compre uma garrafa de vinho no caminho. Tá, Angela, se sou o único homem do trabalho que pode resolver isso, já estou indo. Meg fica totalmente arrasada, mas do nada, um cara começa a bater na janela do seu quarto. Quando ela se levanta para olhar, percebe que era Luke, que fugiu da prisão só para ficar com ela. No entanto, Brian chega nesse momento e decide falar com a garota para pedir desculpas. Mas, como se trata de um cachorro, ele facilmente consegue farejar Luke, e Meg tem que revelar a verdade para Brian. Meg chega a colocar um peso na cabeça de Brian ao questionar se ele ia dedurá-la mais uma vez. Mas nem precisou, pois Peter chegou no local depois que Brian ligou para ele no telefone do Mickey Mouse e viu um cara estranho usando um macacão laranja. Como Peter não conseguiu associar uma coisa à outra, teve que pegar o guia de programação para ver do que se tratava. Peter conseguiu mais do que pretendia quando entrou para o rodeio, foi mesmo, é? E Meg namora o fugitivo da prisão. Essa não! Luke, fuja! Peter não perde tempo e rapidamente liga para Joe, que sai de casa com sangue nos olhos. Luke tenta fugir, mas o fugitivo facilitou para Joe ao descer por uma ladeira. Então Joe só precisou ganhar velocidade para prendê-lo. Você vai pra cadeia, safado! Após toda essa confusão, Meg tenta defendê-lo, dizendo que, se o levarem para a prisão, terão que levá-la junto. Mas a intenção de Joe era realmente essa, pois abrigar um fugitivo também dá cadeia, e ela ia pegar cerca de 3 meses na prisão. Então os 3 meses se passam, e Lois até sugere ir à prisão buscá-la, pois ela deve estar se sentindo fragilizada e ficaria feliz em ver o rosto da família. Cheguei! Sou eu que mando em todo mundo agora! Beleza. Meg questiona quem era o cara maior e mais forte da casa, e Peter assume que era ele.
Eu não quero ficar me gabando, mas acredito que eu me encaixo nesse. Ela bate em Peter, pois na prisão aprendeu que para tomar o poder do local, deveria derrotar o chefão. Pelo naipe que a Meg chegou em sua casa, podemos perceber que, com apenas 3 meses, ela conseguiu tomar o controle da prisão. Após descer o sarrafo em Peter, a garota ainda queria saber quem era o mais engraçado da casa. Eu sei contar uma piada. Pelo amor de Deus, pai, tem que ser humilde, isso vai salvar sua vida. A garota levou todo o costume da prisão para casa e por isso passou a tomar banho coletivo usando uma bucha para lavar Peter de dentro para fora. Na sequência, ela decidiu fazer suas necessidades igual na prisão, usando um balde para isso. Lois até pediu para ela esvaziá-lo, mas Meg decidiu esperar encher para não ter que fazer esse trabalho toda hora. Além do mais, ela ainda estava usando as roupas de Lois para se limpar. Saia já daqui ou fique com nojo, você que sabe, diretora. No outro dia, ela voltou para a escola cheia de marra, e quando chegou lá, os garotos populares comentaram que ela tinha acabado de sair da cadeia. Por isso, começaram a zoá-la com piadinhas do tipo que a garota foi presa por ser feia, que a soltaram antes por gordo comportamento e que trançaram os pelos do bumbum dela enquanto ela estava lá. Meg escutou todas as provocações tranquilamente e, numa calma absurda, encheu um saco com latas de refrigerante. Muito educada, esperou que todos completassem suas piadas e assim que a última foi proferida, bateu em todos com o saco de latas, deixando-os inconscientes. Para finalizar, ainda pôs a língua na boca da Connie e da Miko. Por causa disso, a garota foi suspensa, o que deixou a família preocupada. Mas Peter, traumatizado demais para fazer qualquer coisa, disse que não se importava com o que sua filha fizesse. Brian comentou que isso era culpa do sistema penal, que transformava pequenos infratores em grandes loucos sociopatas. Mas, para o azar dele, Meg chegou nesse momento, e Brian jogou a culpa em Lois. Por sua vez, Lois jogou a culpa em Peter, que culpou Stewie por ter falado aquelas coisas. O Stewie estava xingando Meg por alguma coisa. Foi Stewie. Stewie, com certeza. Então agora todo mundo me entende. Lois comentou que estava apenas preocupada com a garota por ela estar daquela forma, mas Meg não quis a preocupação deles e disse que sairia de casa no dia seguinte. Mas antes, mandou Stewie dar um soco em si mesmo. Ai, que droga, ele não sabe o que tá fazendo. Aê, baleia, dá um soco nele! No dia seguinte, enquanto Brian se preparava para sair com seu carro, Meg apareceu apontando uma arma para ele e mandou que dirigisse, pois o cachorro iria ajudá-la a arrumar dinheiro para sair da cidade. A garota então invadiu a farmácia do Morty Goldman e mandou que ele passasse todo o dinheiro. Mas Brian interveio, dizendo que ela não era assim e que se continuasse com aquilo, ele chamaria a polícia. Meg não se importou em voltar para a cadeia, já que ninguém gostava dela mesmo, mas Brian mostrou que ela estava enganada e apresentou o artigo que escreveu dedicado a ela. Ao perceber que era importante para alguém, Meg desistiu do assalto e voltou para casa com Brian. Durante o jantar, vimos que Meg deu um jeito de remover todas as suas tatuagens e agora podia finalmente contar como foi passar esses dias na prisão. Meg Griffin não é uma adolescente típica, ela é mais doce e meiga que as outras meninas. Nossa, isso é tão bacana, Brian. E esse foi o vídeo de hoje. Se chegou até aqui, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.